E aí, engenheiros do YouTube, essa é a escola Shortcut de inglês para engenheiros. Eu sou Pedro Tavares, sou engenheiro civil e professor de inglês, e é um grande prazer ter todos vocês aqui conosco em mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco para vocês qual que é a grande diferença entre inglês geral e inglês técnico. Essa é uma dúvida que várias pessoas têm, inclusive antes de escolher que tipo de inglês estudar, em que curso se matricular, em que lugar colocar os seus esforços. E aí eu vou falar um pouco sobre isso para vocês, para ficar mais fácil na hora de você tomar a decisão de por onde você vai estudar e aprender inglês. Então fica comigo depois da vinheta para a gente conversar sobre isso. Beleza, então se você é recém-chegado, você já viu que eu falo muito sobre inglês técnico. E aí eu sempre bato muito nessa tecla, tanto aqui no YouTube, tanto quanto lá no Instagram. Inclusive já deixo o convite para você seguir a gente, @ShortcutEngineers. Lá no Instagram eu sempre compartilho conteúdo de inglês técnico específico para engenheiros. Então, lá eu sempre estou falando sobre isso. A Shortcut é uma escola de inglês técnico e direcionado para engenharia. É uma escola que estuda inglês técnico para engenheiros. Mas o que isso significa no final das contas? Porque inglês é uma língua única, então, se você aprende inglês para se comunicar em qualquer situação, certo? Não, errado. Na verdade, a função do inglês técnico é identificar contextos e, a partir disso, munir a pessoa que está estudando das ferramentas para se comunicar naquele contexto. Para falar um pouco sobre isso, eu vou usar um exemplo, vou fazer uma analogia para vocês entenderem um pouco melhor. Então vamos lá, vamos supor que você vai para uma reunião com vários amigos engenheiros, todos da engenharia, sejam do seu grupo de pesquisa, sejam do seu trabalho, e você leva o seu namorado ou a sua namorada que não é engenheiro, não é das exatas e não trabalha com vocês, não convive naquele mesmo ciclo. Beleza. E aí, quando vocês chegam lá no lugar, vocês começam a conversar sobre um assunto, falam sobre trabalho, falam sobre a pesquisa, falam sobre alguma disciplina na graduação, e o seu namorado ou a sua namorada vai passar o tempo inteiro sem entender nada, sem saber do que vocês estão falando. Mas o seu namorado ou a sua namorada fala português. Ele sabe se comunicar em português, ele entende a conversa. Só que ele não tem conteúdo e vocabulário contextual. E essa é a função do inglês técnico. Essa pessoa, o seu namorado ou a sua namorada, embora consiga se comunicar em português, que é a sua língua, ela não consegue desenvolver raciocínios e comunicação naquele determinado tema, naquele universo, naquele contexto. Então, a função do inglês técnico é justamente fazer esse mapeamento. Ele vai fazer esse mapeamento de situações em que o profissional, no nosso caso, o profissional da engenharia, o engenheiro, vai precisar e vai poder desenvolver alguma conversa, uma apresentação ou algum tipo de comunicação, vai precisar ter comunicação com o seu interlocutor falando sobre um determinado assunto. E aí uma das coisas mais interessantes de estudar inglês técnico é que, embora todo estudo de inglês técnico, seja para engenharia, seja para outras áreas, ele tenha o seu vocabulário, o seu conteúdo base, sempre há esse mix, sempre há essa interação entre as propostas da escola, no caso da nossa escola, do curso de inglês que você vai, e o background do próprio aluno, né, as vivências do próprio aluno. Aquele aluno ele já desenvolveu pesquisa acadêmica, ele já participou de grupo de pesquisa, ele já participou de laboratório, ele já fez estágio em determinado lugar, e isso tudo vai fazendo a composição do seu conhecimento, do seu vocabulário. E esse trabalho ele é em conjunto, porque à medida que você está aprendendo, inclusive, sobre coisas da engenharia, você também tem que estar construindo o seu vocabulário contextual. E aí você vai me perguntar, tudo bem, mas será que não seria mais interessante que eu começasse a estudar inglês contextual, que eu começasse a estudar inglês técnico, depois que eu já tivesse fluente no inglês, por exemplo? Depois que eu já tivesse terminado o meu curso de inglês regular? Olha só, obviamente, nenhum tipo de conteúdo, nenhum tipo de conhecimento é inválido. Todos eles são válidos. Todos eles são relevantes e vão lhe agregar alguma coisa. Só que, quando você começa a estudar, ou então foca o seu estudo no inglês técnico, no inglês contextual, isso faz com que todas as associações de palavras que a sua mente for fazer, elas estejam baseadas e voltadas para esse fim. Isso faz com que, do mesmo jeito que a gente se habitua a falar sobre engenharia, falar sobre o nosso trabalho, nossa pesquisa, construção civil, pavimentação, do mesmo jeito que a gente se habitua a falar sobre isso e a gente fica familiarizado com esses termos, quando a gente tem foco no nosso estudo de inglês, isso vai auxiliar com que a gente consiga fazer essa mesma construção de base de conhecimento que a gente faz no português, no inglês.
Então, por isso que eu sempre falo sobre isso, sempre dou essa sugestão de que você estudar inglês contextual vai facilitar para que você tenha um domínio daquelas situações. Então, ao invés de, por exemplo, você gastar o seu HD mental aprendendo como, que são coisas importantes, obviamente, mas uma vez que a gente tem um objetivo específico, que seria se desenvolver na nossa linha de trabalho, na nossa linha de pesquisa, quando a gente perde muito tempo, por exemplo, vendo verbos e vendo situações que são não tão próximas da nossa realidade atual, a gente acaba usando esse esforço, esse tempo que poderíamos estar utilizando para situações que é do nosso dia a dia, situações contextuais, para coisas externas. Então essa é basicamente a principal diferença entre o inglês técnico e o inglês geral. O inglês geral, obviamente, vai lhe ajudar a fazer viagens, a assistir filmes e séries sem precisar de legenda, vai lhe ajudar a consumir música, consumir cultura pop, consumir conteúdos na internet, sem necessariamente estar muito refém das traduções. Só que fazer um curso de inglês ou estudar inglês tecnicamente, com foco para a sua área de pesquisa, no caso a engenharia, vai lhe ajudar a conseguir consumir periódicos internacionais, fazer leituras de artigos e de resumos internacionais também, sem precisar de tradução, inclusive porque todo aquele universo que está sendo discutido é um universo que você já tem sua mente voltada para, então isso facilita com que você tenha um melhor desempenho, vai lhe ajudar a fazer apresentações no seu tema e principalmente se comunicar com outras pessoas com interesses afins. Então a ideia principal do inglês técnico é lhe dar essa ferramenta de abrir portas para a pesquisa internacional, conseguir se comunicar com fornecedores, caso você trabalhe numa empresa multinacional, então você vai conseguir se comunicar com fornecedores, fazer apresentação de indicadores de qualidade, de produtividade, tudo isso utilizando o vocabulário que tem a ver com a sua área de pesquisa ou sua área de trabalho. Então essa é a diferença entre inglês contextual e inglês técnico. Espero que vocês tenham gostado. Eu falo muito sobre inglês técnico, caso você tenha interesse, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então acho que seria uma boa você dar uma olhada nos nossos conteúdos. Lá mesmo os conteúdos gratuitos são sempre muito interessantes. Eu faço uma curadoria muito dedicada para identificar os assuntos e as coisas interessantes, importantes que eu possa trazer para o Instagram. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele lhe ajude a entender um pouco melhor qual a diferença entre inglês técnico e inglês geral, inclusive para que você comece hoje. Olha, não espera. Por mais que você já tenha começado a estudar inglês, por mais que você já conheça um pouco sobre a língua, é muito importante que você comece hoje. É o melhor dia para começar, hoje mesmo. Então, dá uma olhada aqui, maratona os vídeos que a gente tem aqui no YouTube, dá uma olhada lá no Instagram que você já vai ter um norte muito bom por onde começar. Então, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa um comentário falando o que você acha e a gente se vê no próximo vídeo.